Com as mãos trêmulas sob a chuva fina que caía naquela noite fria de outono nos arredores de Guimarães, Dona Maria, uma mulher de 67 anos com o rosto endurecido pelos anos de devoção à igreja e aos valores tradicionais, parou o seu carro velho no acostamento da estrada estreita e deserta. Com o coração apertado por uma mistura de raiva, medo e uma convicção distorcida de que estava protegendo a honra da família, ela abriu a porta traseira e retirou os dois meninos gêmeos de 5 anos, Lucas e Tiago, que choravam assustados, os rostos molhados não só pela chuva mas pelas lágrimas de confusão, colocando-os gentilmente mas firmemente sobre a grama úmida ao lado da estrada, cobrindo-os com uma manta fina antes de voltar para o carro e acelerar sem olhar para trás, murmurando uma oração para que o pecado não os alcançasse. O que ela não imaginava era que o homem que ela havia apagado da sua vida como se nunca tivesse existido, o seu próprio filho Alexandre, que 10 anos antes havia confessado amar outro homem e sido expulso da casa familiar com palavras que ainda ecoavam como lâminas, era o pai biológico verdadeiro daqueles netos que agora rejeitava com todo o peso do seu mundo conservador. Em Lisboa, no apartamento luminoso do Bairro Alto, Alexandre Mendes, arquiteto de 38 anos, servia vinho tinto para o companheiro Miguel Oliveira enquanto a chuva batia suavemente nas janelas. O cheiro de bacalhau no forno enchia o ar, e os dois riam de uma piada antiga sobre o primeiro encontro deles numa livraria da Baixa, quando os olhares se cruzaram sobre um livro de Fernando Pessoa. Sabes, Miguel, às vezes penso que a vida nos deu uma segunda oportunidade, disse Alexandre, os olhos castanhos brilhando de contentamento. O telemóvel tocou de repente, um número desconhecido do norte. A voz do inspetor de polícia foi direta e fria. Sr. Mendes, encontramos 2 meninos abandonados na estrada perto de Guimarães. Os testes de ADN preliminares indicam que o senhor é o pai biológico. Precisa de vir imediatamente. Alexandre deixou cair o copo, o vinho espalhando-se como sangue no chão de madeira clara. Miguel aproximou-se, segurando-lhe o ombro. O que foi, amor? As palavras saíram entrecortadas. Os meus filhos, a minha mãe, ela fez isto. O passado invadiu Alexandre como uma onda. 10 anos antes, na casa de família em Guimarães, ele reunira coragem após o almoço de domingo. Mãe, eu sou gay. Amo um homem chamado Miguel e quero viver a minha verdade. Dona Maria empalidecera, depois explodira. Tu morreste para mim nesse dia. Sai desta casa e nunca mais voltes. Não trarás essa vergonha para os nossos nomes. O pai já falecera, os irmãos optaram pelo silêncio. Alexandre partira com uma mala e o coração em pedaços, encontrando refúgio em Lisboa onde construiu carreira e amor. Com Miguel, decidiram formar família, uma mãe de aluguer em Espanha, óvulos de doadora, esperma de Alexandre. Os gêmeos nasceram há 5 anos. Ana, a mãe de aluguer que se tornou amiga, entregaram-os com lágrimas de alegria. Mas Dona Maria descobrira através de uma tia distante, aparecera na clínica privada e, alegando direitos familiares, levara os meninos para criar como deve ser. Agora, o abandono era o ato final da rejeição. Miguel preparou a mala em silêncio, o rosto tenso. Eu vou contigo, mas não sei se estou pronto para ser pai de repente, Alexandre. Isto muda tudo. Alexandre sentiu o peito apertar-se. Na autoestrada A3, a chuva intensificou-se. Chegaram à esquadra de Guimarães ao amanhecer. Os gêmeos, enrolados em cobertores da polícia, olhavam com olhos grandes e assustados. Lucas, o mais falante, murmurou, a avó disse que o papá não nos queria. Tiago chorava baixinho. Alexandre ajoelhou-se, abraçando-os com força, o cheiro de chuva e medo misturando-se ao alívio. Eu sou o vosso pai. Sempre vos quis. Nunca vos abandonei. As lágrimas rolavam-lhe pelo rosto. Miguel observava da porta, o coração dividido entre amor e medo do desconhecido. O inspetor explicou, Dona Maria fora detida horas depois, confessando o ato para salvar as almas. O caso ganharia contornos mediáticos em breve. Alexandre assinou os papéis provisórios de guarda. Na viagem de regresso a Lisboa, com os gêmeos adormecidos no banco de trás, Miguel segurou a mão dele, vamos enfrentar isto juntos. Mas no silêncio, Alexandre questionava-se, seria ele digno de ser pai sendo quem era? O peso da rejeição materna ainda queimava. Chegaram ao apartamento ao entardecer. Os gêmeos exploraram o espaço com curiosidade tímida, tocando nos livros e nas plantas. Alexandre preparou macarrão simples, contando histórias leves sobre super-heróis. Miguel ajudou a arrumar o quarto de hóspedes, transformando-o em espaço infantil com cobertores e peluches comprados à pressa. À noite, enquanto os meninos dormiam, os 2 homens sentaram-se no sofá. Eu tenho medo, Miguel. Medo de falhar como a minha mãe falhou comigo. Miguel beijou-lhe a testa, tu não és ela. Mas no fundo, Alexandre sentia a fissura crescer. A notícia já circulava nos grupos de WhatsApp da família distante, o filho gay recuperou os netos. O conflito apenas começava. Os primeiros dias foram um turbilhão de emoções e rotinas novas.
Alexandre acordava cedo para preparar o pequeno almoço, leite, pão com manteiga e fruta, enquanto Miguel, ainda sonolento, ajudava a vestir os gêmeos para o jardim de infância provisório que encontraram perto de casa. Lucas e Tiago adaptavam-se devagar, perguntando pela avó com vozes pequenas. Ela disse que nós somos diferentes por causa do papá, confessou Lucas um dia, os olhos castanhos iguais aos de Alexandre. A frase cortou como faca. Alexandre abraçou-o. O amor não tem regras, filho. Eu amo-vos e amo Miguel da mesma forma que amo vocês. Tiago, mais calado, desenhava famílias com 2 pais e sorria timidamente quando Miguel lhe lia histórias de dragões antes de dormir. No escritório de arquitetura em Campo de Ourique, Alexandre lutava para concentrar-se nos projetos. O chefe, compreensivo mas prático, sugeriu licença parcial, a família primeiro, Mendes. Miguel, jornalista freelance, cancelou 2 reportagens sobre política lisboeta para ficar em casa. À noite, depois de os gêmeos dormirem, conversavam longamente na cozinha. Eu sempre quis filhos contigo, mas imaginava a adoção, não isto de repente, admitiu Miguel, servindo chá de camomila. Alexandre sentiu a dúvida, estás arrependido? Miguel negou com a cabeça, mas o olhar traía hesitação. O telefone tocou, era a advogada. O processo de guarda permanente começaria em breve. Dona Maria recusava-se a falar com o filho, mas contrataram um advogado católico conhecido por defender valores tradicionais. Um fim de semana, Alexandre levou os gêmeos ao Parque Eduardo VII. O sol de outono dourava as árvores. Lucas correu atrás de um pombo, Tiago segurou a mão do pai. Miguel juntou-se mais tarde, trazendo gelados. Por momentos, parecia uma família comum. Mas um grupo de senhores mais velhos murmurou ao passar, 2 homens com crianças, o mundo mudou. Alexandre sentiu o rubor subir. Em casa, encontrou uma mensagem anónima no Facebook, volta para o armário, não estragues os miúdos. Miguel apagou-a, mas o dano estava feito. Nessa noite, Alexandre teve pesadelo, a mãe gritando na igreja de Guimarães enquanto ele era expulso. Acordou suado, Miguel abraçando-o, eu estou aqui. Sempre. A amizade com Pedro, velho amigo gay do tempo da faculdade, trouxe alívio. Pedro, ativista LGBT, ofereceu-se para ajudar com babysitting e conselhos legais. Tu estás a viver o que muitos sonham, paternidade assumida em Portugal. Não deixes o preconceito roubar-te isto. Mas Pedro escondia um ciúme subtil, anos antes, namorara brevemente com Alexandre e nunca esquecera. Durante um jantar, Pedro comentou, a tua mãe nunca vai aceitar. Talvez seja melhor os gêmeos ficarem só contigo. Miguel franziu o sobrolho, sentindo a tensão. Alexandre defendeu o companheiro, Miguel faz parte disto. A fissura no casal cresceu. No tribunal preliminar em Lisboa, a juíza ouviu o depoimento. Alexandre falou com voz firme sobre o amor que sempre sentira pelos filhos, mesmo à distância. O advogado de Maria argumentou, instabilidade emocional devido à orientação sexual. Alexandre saiu abalado. Em casa, abraçou Miguel com força, não posso perdê-los outra vez. Miguel, tocado, beijou-o, não vais. Mas internamente, Alexandre questionava a própria identidade. Seria o seu amor por Miguel uma escolha egoísta, como a mãe dizia? Os gêmeos, alheios, pediam para ir ao jardim zoológico. A vida continuava, mas o peso aumentava. O outono transformou-se em inverno frio em Lisboa. Os gêmeos integravam-se na escola, trazendo desenhos de famílias arco-íris que Alexandre pregava na parede da cozinha. Lucas destacava-se nas artes, Tiago no futebol. Miguel adaptava-se, lendo-lhes livros sobre diversidade antes de dormir. Mas o stress cobrava preço. Alexandre perdeu um grande projeto de renovação urbana porque as reuniões à noite coincidiam com os horários das crianças. Eu posso reduzir horas, disse Miguel, mas o tom revelava sacrifício. Uma noite, após uma discussão sobre dinheiro, Miguel saiu para caminhar sozinho pelo Chiado. Alexandre ficou com os gêmeos, contando histórias de quando era pequeno em Guimarães, omitindo a rejeição. Flashbacks voltavam, a primeira vez que beijou Miguel no mirador de São Pedro de Alcântara, o vento do Tejo levando as dúvidas. Eu escolhi-te a ti, não a família, dissera então. Agora, a escolha custava caro. Pedro visitava frequentemente, ajudando com os miúdos e trazendo conselhos de um advogado especialista em direitos LGBT. Mas durante uma tarde, quando Alexandre estava no duche, Pedro sussurrou a Miguel, ele merece alguém que não duvide. Miguel confrontou Alexandre mais tarde, o teu amigo está a plantar sementes. A discussão explodiu, os gêmeos ouvindo do quarto. Alexandre defendeu, Pedro é só amigo. Mas a semente da dúvida germinou. Dona Maria, libertada sob fiança, recusava visitas. Alexandre enviou cartas, fotos dos gêmeos sorrindo. Nenhuma resposta.
Num domingo, levaram os meninos à praia de Cascais. O mar bravo refletia o turbilhão interior. Lucas perguntou, por que a avó não gosta de nós? Alexandre ajoelhou-se na areia fria. A avó ama-vos à maneira dela, mas o medo não deixa ver. Miguel abraçou por trás, os três formando um círculo protetor. À noite, no hotel, os homens conversaram até de madrugada. Miguel confessou, eu tinha medo de perder-te para a paternidade. Mas vejo agora que isto nos torna mais fortes. O beijo foi terno, curador. No entanto, o tribunal marcou data para a audiência principal. O advogado de Maria apresentou testemunhas da igreja local, alegando ambiente inadequado. Alexandre preparou depoimento emocional, falando da luta interna após o coming out, da solidão em Lisboa, da força encontrada no amor de Miguel. Pedro, arrependido do ciúme, testemunhou a favor. A tensão subia. Em casa, os gêmeos sentiram o clima. Tiago teve pesadelos, Lucas desenhou a avó chorando. Alexandre consolava-os, sentindo-se finalmente inteiro como pai. Miguel, ao lado, segurava-lhe a mão, somos uma família. O inverno trazia frio, mas também clareza. A primavera chegou com flores nos parques de Lisboa. A audiência aproximava-se. Alexandre e Miguel prepararam os gêmeos para possível encontro com a avó. Ela pode estar triste, explicou Alexandre. Os meninos assentiram, mas o medo permanecia. Pedro organizou um jantar com amigos da comunidade LGBT. Casais com filhos adotivos partilharam histórias de superação. Portugal mudou desde 2010, mas as aldeias ainda não, disse uma mãe lésbica. Alexandre sentiu-se menos sozinho. Miguel, inspirado, escreveu um artigo anónimo sobre paternidade gay para um jornal, ganhando visibilidade positiva. Mas o teste veio numa sexta-feira. Dona Maria apareceu inesperadamente no apartamento, acompanhada do advogado. Os gêmeos reconheceram-na e correram, avó. Maria ficou rígida, lágrimas nos olhos. Eu vim ver se estão bem. Alexandre, coração acelerado, convidou-a a entrar. Miguel ficou na cozinha, respeitando o espaço. A conversa foi tensa, tu escolheste este caminho, Alexandre. Os meninos precisam de mãe. Ele respondeu calmo, eles têm dois pais que os amam incondicionalmente. Maria olhou para os netos brincando no chão, eles parecem felizes. Pela primeira vez em 10 anos, a voz dela suavizou. Mas o advogado interrompeu, isto não muda o processo. Ela partiu sem abraço. Nessa noite, Alexandre chorou nos braços de Miguel, ela quase aceitou. Miguel consolou, é um começo. Mas Pedro, sabendo da visita, ligou ciumento, cuidado, ela pode usar isso contra ti. A amizade rachou. Alexandre confrontou Pedro, tu queres o que eu tenho. Pedro confessou o antigo amor, pedindo desculpa. A amizade salvou-se com honestidade. O casal enfrentou outra crise. Miguel recebeu a oferta de emprego em Porto, promoção grande. Eu recuso por vocês, disse. Alexandre recusou, não sacrifiques o teu sonho. Após longa discussão, decidiram tentar à distância temporariamente, mas os gêmeos protestaram, não vai embora, pai Miguel. O termo, pai Miguel, derreteu o coração dele. Ele recusou o emprego. O laço fortaleceu-se. Primavera trouxe esperança, mas o tribunal pairava como nuvem. Alexandre, em terapia, compreendeu, a identidade gay não o tornava menos pai, tornava-o mais autêntico. O dia da audiência chegou quente em junho. O Tribunal de Família em Lisboa estava cheio de jornalistas discretos. Alexandre vestiu camisa branca, Miguel ao lado com gravata azul. Os gêmeos ficaram com Pedro, reconciliado. Dona Maria entrou pálida, apoiada numa bengala. O juiz ouviu depoimentos. Alexandre falou da jornada, do medo do coming out ao orgulho de criar os filhos com Miguel. O amor não escolhe género. Escolhe compromisso. Miguel testemunhou, eu não planeava ser pai assim, mas estes meninos ensinaram-me que família se constrói todos os dias. Maria, chamada, chorou, eu tinha medo, o meu irmão mais novo era gay e suicidou-se por causa do preconceito da aldeia. Eu não queria o mesmo para o meu filho. O silêncio caiu. Alexandre sentiu o mundo girar, a rejeição viera do trauma dela. O juiz adiou para deliberação, recomendando mediação. Na sala privada, mãe e filho falaram pela primeira vez em década. Perdoa-me, Alexandre. Eu errei. Ele abraçou-a, lágrimas misturando-se. Miguel observou, respeitoso. Mas o advogado de Maria pressionou por guarda partilhada. Alexandre recusou, os meninos ficam conosco. A avó pode visitar. Negociação dura terminou com acordo provisório, guarda exclusiva a Alexandre e Miguel, visitas supervisionadas a Maria.
Em casa, celebração calma. Os gêmeos abraçaram a avó no primeiro encontro oficial, contando aventuras na escola. Maria trouxe bolos caseiros de Guimarães. Eu vou tentar aprender, murmurou. Alexandre sentiu alívio profundo, mas também cansaço. Miguel propôs: vamos casar-nos oficialmente, para selar isto. O pedido veio num jantar romântico no Terreiro do Paço, com os gêmeos dormindo em casa de Pedro. Alexandre aceitou, o anel simples brilhando sob as luzes do rio. Sacrifício mútuo, Alexandre reduziu projetos, Miguel escreveu livro sobre famílias diversas. A traição de Pedro transformara-se em apoio verdadeiro. O verão trouxe viagens a Sintra, piqueniques onde os quatro, mais Maria às vezes, formavam um círculo de cura. Alexandre compreendeu, a identidade não era luta, era ponte. O casamento aconteceu em setembro, num pequeno jardim privado em Lisboa com vista para o Tejo. Apenas amigos próximos, os gêmeos como pajens, Maria sentada na primeira fila com um lenço na mão. O padre amigo de Pedro celebrou a união civil, palavras sobre amor que transcende preconceitos. Alexandre e Miguel trocaram votos emocionados: escolho-te todos os dias, com filhos, com passado, com futuro. Os gêmeos aplaudiram, Lucas gritando: parabéns, pais. Maria aproximou-se depois: estou orgulhosa, filho. Devagar, mas estou. O abraço foi longo, curador. Meses depois, a vida estabilizou. Alexandre abriu pequeno estúdio próprio, equilibrando trabalho e família. Miguel publicou o livro, tornando-se voz para pais LGBT em Portugal. Os gêmeos cresciam fortes, falando abertamente sobre ter dois pais. Maria visitava mensalmente, trazendo receitas e histórias da aldeia, aprendendo devagar a chamar Miguel de genro. Um dia, Tiago perguntou: avó, por que demoraste tanto? Ela respondeu com honestidade: medo. Mas o amor venceu. Numa tarde de outono, sentados no mesmo banco do Parque Eduardo VII onde tudo recomeçara, Alexandre segurou a mão de Miguel enquanto os gêmeos jogavam bola. Eu quase perdi tudo por causa de quem sou. Hoje, sou grato. Miguel beijou, somos mais fortes juntos. O sol poente pintava o céu de laranja, e quando o túnel que um dia representaria a história deles. A família de sangue e a de escolha fundiam-se finalmente. O preconceito familiar pode ser superado pelo amor escolhido e pela aceitação autêntica. Verdadeiro ou falso?